Opa, boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo, guardando aqui o grande mestre Antônio entrar aqui com a gente, aluno da comunidade de estatística. A gente vai estar falando aqui sobre como construir uma carreira em Analytics, né? Ele que tem uma trajetória aí brilhante, né? E a gente vai saber aqui quando ele entrar aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Opa, e aí, grande mestre Antônio? Fala, Belezinha, cara? tudo bem? Você tá me ouvindo bem aí? Vira aí Ah, o deixa eu virar celular, aqui. Tá bom, deixa eu virar que eu tenho o hábito de colocar ele. tranquilinho. Beleza. Opa, acho que assim fica um pouco melhor. O que você acha? Você acha melhor de outra forma? Não, tá ótimo assim. Não sei Beleza. se E vai aí, como é que você atrapalhar. tá, cara? Tudo bem, cara. Tudo Tudo bem. tranquilo. Eu vou. Dá pra botar também no PC, né? Se você quiser, dá pra ver também aí no PC. Ah, Deixa eu entendi. botar aqui pra ver os comentários da galera também. Deixa eu Aham. ver aqui, que aí facilita, né? Porque. Deixa eu ver aqui. Opa, show de Você bola. não gosta do celular em pé, não? Não, Prefere e de lado? aqui ele fica de lado. É melhor a gente Ah, voltar entendi. para a posição original, porque lá no Ah, computador quem abrir, abre de aham. lado. Ah, entendi. Vamos, vamos voltar aí para. Beleza. Não vai atrapalhar a galera E que aí, chegar. rapaz, como é que você tá, cara? Pô, um grande prazer te receber, cara. Você é um cara fantástico, né? Aí eu lembro Imagina. que quando você entrou lá na comunidade estatística, né, você falou que tinha background de TI, né? É. Mas se interessava muito, né, pelo assunto de estatística e tal. E foi muito massa que a gente pôde até se encontrar pessoalmente, né, lá no SPALM, né? Simpósio Nacional de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha, né? A gente presenciou aquele curso, pô, memorável lá do Mestre Fávero, né, de Aquele modelo curso de foi rios e demais, tal. cara. Ah, foi muito massa, né? Galera toda lá da Olist, né? O mestre Tava, Cleibson, né? ele tava com a gente lá, Foi muito massa. o Mário, o O Cleibson era teu Francisco, chefe na época, né? ele era, aham, ele era. A Safado, ainda gente não consegui levar ele lá pro Stat não, Dados. não Fica fez uma fugindo. live ainda pra tu, né, cara? Fica miguelando aí. Pô, pois é, só vejo ele fazendo live nos outros canais aí, cara. Pô, puxar a orelha dele aí, pô. Puxa, cara, pode pegar no pé dele lá, porque ele tem bagagem pra trazer bastante coisa boa. Ah, com certeza. Você sabe como é que eu conheci o mestre Cleibson? Foi através de uma live de um rapaz de programação, né? Que ele chamou todo mundo para fazer um hangout, né? Eram quatro de cada lado e tal. Foi um hangout assim sobre ciência de dados, né? E aí o Cleibson tava por lá. Foi assim que eu Aham, conheci ele e tal. E aí eu mandei mensagem para ele no LinkedIn. E aí eu descobri que a gente tinha um amigo em comum, que era o Diego, que trabalhava aham, comigo no IBGE. legal. Pô, muito Não, massa. ele é nota 10. A gente conhece ele Não, como é. Almeida, né? Porque ele era da Força Aérea e É, tal. E aí a galera assim entendi. chama ele de Tem Almeida. codinome, né? Tem Tem o codinome lá. codinome. Ele é nota 10, é um cara que eu gostei muito de trabalhar, cara. Fiquei muito triste quando ele foi embora. Legal demais. Olha aí, Gente mestre boa. Alex. Fala, mestre. Opa, nosso aluno lá da comunidade também, maravilha. Então, cara, eu queria conversar um pouco contigo, porque, cara, você é uma inspiração, né? Você vem de uma área que não é exatamente a área de cientista de dados, né, e tal. Você vem da área de TI, já trabalhou com a parte como é que fala?
automação, né? E Cara, eu já fiz de tudo, então, cara. né? Você já fez de tudo, né? E você me falou, né, durante uma live lá no Statidado, depois você fez live com a gente lá e tal, né, de esquice, né? Então, muito Foi. legal. E você falou que você mudou de área, né? Você pediu para ser. Eu lembro você falando que você pediu para ser estagiário, não é isso? Ou trabalhar Não, numa não. área que não era Foi sua, né? Isso, foi bem assim. Eu trabalhei por, cara, Explica aí quase pra 10, gente. eu trabalhei por quase 10 anos na área industrial, né? Eu comecei mais na parte mais técnica, depois migrei para planejamento e controle de projetos e tal, de engenharia dentro da indústria de óleo e gás, né? Então, participei de alguns projetos de ampliações de refinaria, construção de plataforma, né? Foi uma fase bem bacana ali, onde eu me formei profissionalmente, né? Mas embora eu tenha o canudo de análise de sistemas, eu não atuava como nada com TI, assim. Claro que eu tinha uma habilidade, né, para lidar, mas eu atuava com a parte mais de planejamento e tal. E aí eu comecei a me interessar comecei a ouvir falar em ciência de dados e tal. Isso lá para 2016, 2017. E daí e como eu me dava bem com dados em geral, né? Eu falei, ó, tá aí uma profissão que pouco se falava. Hoje você tem curso para tudo quanto é lado, você, né, tem bastante publicidade, né? Mas naquela época não se falava tanto, né? E aí eu comecei a ver, pô, o que que eu posso fazer para migrar para essa área, né? A primeira coisa é aquela briga de bolacha e biscoito, né? Que é o R e o Python, né? Que tu lê, né? E aí, cara, aprender R, A ó, a primeira Paula grande aí. dúvida, né? Ó a Paula aí. A Paula é lá do grupo de Olha pesquisa aí. com o professor Marcos Santos lá. Boa Ah, noite, é? Show de Paula. bola. É, Massa. e aí, e aí eu comecei e falei, bom, vou escolher uma aqui para aprender. Como eu já conhecia um pouco de Python, já tinha utilizado e tal, então eu vou aprender esse tal de R aí que eu nunca tinha ouvido falar na vida, né? Aí eu comecei a aprender o R e tal, para mim, porque você vê de fora, você vê um negócio muito, você resume no quê? Aprender programar em R. Mas quando você começa a ver a teoria que tem ali por trás, você fala, opa, o buraco é mais embaixo, né? E aí eu fui Aí que estudando. diferencia os homens dos meninos, né? Pois é, cara. E aí eu falei, rapaz, eu acho que eu tô entrando num negócio aqui meio complicado. E aí eu comecei a. E assim, a minha formação, ela não me deu um background muito profundo aí de matemática e estatística, né? Então eu fui aprendendo até onde eu pude. Aí chegou uma hora que ficou complicado, assim, de aprender sozinho, né? E aí que eu fiz? Eu morava em Pontal do Paraná, é uma cidade pequena no litoral do Paraná, eu trabalhava num projeto lá. E ali é uma região que não tem muita opção, assim, tipo, de pós-graduação, enfim, né? É uma região um pouco carente, né? Nesse aspecto. Entendi. E aí o que eu fiz, cara? Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou me matricular numa faculdade de engenharia à distância. E eu comecei, cara, eu fiz quase um ano de engenharia, porque eu queria buscar essa base de exatas que eu não tinha, né? E nesse período, quer dizer, Massa. eu Engenharia de quê comecei que com a você fez engenharia, mesmo? comecei a fazer engenharia da computação, e aí no meio do Legal. caminho, aí tava maravilha, aprendendo cálculo, álgebra linear e tal. Aí quando eu comecei a ver química e física mecânica, eu falei, pô, eu tô saindo muito de onde eu queria. Aí eu mudei para matemática. Aí eu fiz mais alguns meses de matemática, e aí, nesse período que eu estava fazendo graduação aí com 32 anos, né? Mas aí, o que aconteceu? Eu pintou uma oportunidade de estágio numa startup de Curitiba, né? Cara, eu não quis nem saber, eu puxei o carro, né? Eu fui, né? Claro, né? Tive todo o respaldo da minha esposa, ela arcou com as contas, né? Com todas as despesas, porque estagiário vai pagar que conta, Essa né? já era o lixo? Não, ainda não era o List, não. Ainda Era não era. High Technology, né? Cara, Ah, High foi assim, Technology. foi uma baita de uma oportunidade, assim, que eu pensei, cara, que empresa maluca vai contratar um estagiário com 32 anos, né? Eles acreditaram em mim, né, cara? Foi muito legal, assim, né? E aí, cara, foi uma baita de uma oportunidade, assim, foi a porta que me abriu, né? Eu precisei dar alguns passos para trás, né, para conseguir, porque você não transita de uma profissão para outra, né, no mesmo patamar, né? Eu tinha uma profissão de 10 anos de carreira, né? Então, cara, assim, mais ou menos assim, se for colocar numa escala, eu troquei
minha bolsa auxílio era menos de 10% do meu último salário, cara. Assim, totalmente, foi brusco, Vida de assim, né? estagiário, né? Que estagiário. Mas, cara, foi a melhor oportunidade, assim, porque foi ali que eu comecei a aprender, cara. Assim, eu sou muito grato mesmo por essa porta, por Lá eles você terem entrou com que cargo? Como Entrei estagiário, mas como estagiário mas no time estagiário de mas em que dados. área? Era para o time Na de área de dados. dados. Eles estavam formando, a empresa na época tinha cerca de uns 70, 80 funcionários, uma empresa pequena. Agora ela cresceu mais, né? E aí eles estavam começando a querer criar uma equipe de dados. Tinham dois colegas lá, o Marco e o Lambate. Pô, os caras, nota 10, assim, aprendi muito com eles. E aí fiquei um ano e pouco lá, né? Aí a gente implantou o BI na empresa. Cara, foi uma experiência única para mim, assim, né? Começou tudo ali, né? Foi bem legal, né? E aí depois eu mudei pro Olist, né? Aí eu fui trabalhar com Almeida, né? Aí Em o Olist varejo, né? aí ali o Olist é mais e-commerce, né? A Rai era na área era a tecnologia Mas é referência na área total, da total saúde. ciência de dados o lixo também, né? É Então, bem. aí no Ulisses já tinha um time. O Ulisses já estava. A empresa era um pouco maior, né? Então já estava um pouco mais madura nesse aspecto. E aí era um Sim. time maior, os desafios eram um pouco diferentes, né? E aí eu comecei É a, nem- assim, trabalhar um pouco mais com ciência de dados no Ulisses. Né? E foi também sensacional, uma fase muito boa, assim. E aí foi nesse período que tu começa a perceber, né, que, cara, não é só programar, né, não é só saber fazer código, né. Isso muito de influência do Almeida também que eu tive, né, porque ele sempre incentivou a metodologia Ele é estatística, científica. né? Ele é estatístico, ele é acadêmico, né, ele é um cara que ele tem vivência de academia também, né. Então eu tive essa influência dele. Foi dali também comecei a manifestar interesse de fazer mestrado e tal, né? Porque você tá no. As influências fazem a nosso perfil, né, cara? Então eu tava rodeado Com de certeza. gente, de feras, né? E aí foi um período bem legal, assim, que eu peguei bastante Excelente. experiência, né? E E aí, nesse meio eu tempo tu comecei a fazer a. já tinha feito. Aí tu foi fazer a especialização, né, da UFPR. Como é Foi. que foi essa transição entre a especialização e a comunidade estatística? Você Então, entrou depois? eu entrei antes na especialização com esse propósito, porque como minha base é TI, né, e a especialização aqui em Curitiba, pelo menos na época, eu vi ofertas de especialização em Data Science em 3 universidades. Uma era na UFPR, outra era na PUC e outra era na Universidade Positiva, assim, QRS, né? três ótimas universidades, né? Só que a da UFPR era a única com que o curso era desenvolvido pelo Departamento de Estatística e de Informática. Então era um curso com esse viés de estatística. As outras tinha mais o viés mais de informática, e o que eu não queria. Eu queria focar mais na estatística, né? Então na Sim, UFPR eu comecei por má influência do Almeida, né? influência do Almeida e até da experiência que tu percebe, cara, fazer código assim, você faz, você tem um monte de tutoriais, agora quando saber quando usar a técnica A ou a B, que problema utilizar, analisar qual tipo de dado que eu tenho, enfim, né, eu queria isso, né, eu falei, Pô, opa, eu vou para o dá aquele FPR. plus, né? Aquele refinamento, né? Foi, não, exatamente. E na UFPR, assim, já tem até uma concorrência para entrar. As vagas são limitadas, eu fiquei na lista de espera. E aí entrei na rebarba, assim, porque assim, para entrar lá você tem que fazer uma entrevista com a banca lá e tal. E aí eu fiquei o primeiro da lista de espera, eu falei, caraca, bati na trave, cara. E aí acabei dando certo, algum filho de Deus aí encontrou uma oportunidade em outro lugar e deixou essa vaga para mim. E aí, graças a Deus, né? E aí, cara, um curso excelente, mas assim, é uma especialização. Então a carga horária, por mais que a abrangência deles sejam né, seja bem abrangente, depende muito do nosso empenho extra classe para sedimentar o conhecimento, porque é uma especialização, né? Aí foi aí que eu procurei a comunidade de estatística, conheci bem sem querer, LinkedIn, assim, de ver propaganda, e aí eu te Mas, conheci e tal, e aí, cara, foi sensacional, porque é o que eu sempre falo pra galera, é um custo irrisório, né, para o benefício que a gente tem
pô, é um curso que sai na urina, né? né? E é o benefício, além do, eu diria assim, na minha opinião, o conteúdo técnico assim é muito bom, mas o networking para mim, meu caso é o melhor, é o maior benefício. Você está envolvido com gente de todos os níveis, desde iniciantes, entusiastas, até grandes nomes aí da estatística, da ciência de dados, né? Então, cara, muito É bom ter muito esse massa, né? Esse envolvimento efeito assim. comunidade realmente é muito Não, legal, né? Você sensacional, aprende sensacional. muito, né? A E é, galera é e muito é uma ativa, você bota iniciativa lá uma única, né? dúvida, o pessoal responde lá na hora, é muito Responde, rápido. na hora. Não, e é uma iniciativa única, né? Não tem outra comunidade desse nível. Assim, tem várias iniciativas legais que a gente percebe, mas com esse propósito assim de estatística, de ciência de dados, pô, é sensacional. Por isso que sempre você me convida para os eventos, aí fala, opa, pode contar comigo, porque é uma forma de retribuir, né? Todo o Muito benefício legal. que eu tenho, né? Show de bola. E depois acabou engatando também lá na CPO, né? Aí Pois foi é. direto. Não, e aí a questão do professor Marcos Santos também, eu caí de paraquedas ali É, no grupo de pesquisa lá, né? naquele grupo, que o professor fez umas lives, né, contigo, né, na Foi. Estatidados, e eu participava de todas, porque essa Método ciência aí de tomada de multicritério, gráfico, decisão, né? sim, não, essa ciência de tomada de decisão, para mim, é sensacional, né, algo que me apetece bastante, né. E daí quando eu comecei a ver o conteúdo do professor Marcos, e eu conheci de vista o professor Marcos lá no SPOM, né, quando eu tive lá. Eu não cheguei a participar do Na curso verdade, tu não dele, fez um mini curso dele, não, né? não, mas eu lembro dele lá, né? Que eu lembro que era ele e o, e o Rademacher também, que eram os organizadores, né? Ah, o O Rademacher é comandante, fenomenal. né? Isso. Eu conheci o professor Marcos Santos por meio do professor Rademacher, né? Ele viu lá É. no LinkedIn meu perfil e me chamou para fazer uma live só. Me Sim. chamou para fazer uma palestra lá Que legal. no CASNAV, né? No Centro Tecnológico da Marinha. Foi quando o Oh, e é professor Marcos só Santos os viu e me feras. chamou para fazer uma disciplina isolada lá no Instituto Militar de Engenharia, né? Que é aí Ah, que que surgiu massa. tudo, né? Aí trouxe todo mundo literalmente, todo mundo que me deu aula lá fez vídeo lá Aham. no canal. Ó, Foi muito legal. o Marcinho perguntou que eventos são esses. O SPOM é o Simpósio de Pesquisa Operacional E, e e Logística da logística Marinha. da Marinha. Não Exatamente. teve Tem esse ano todo por causa ano. da pandemia aí, né? Mas tem todo Exatamente, ano. infelizmente. Mas é, pô, top demais. Tem mini curso Muito bom. da Marisa Ferro, NCC, do Luiz Paulo Fávero, que é autor do Manual de Análise de Dados, né? Aham. É, cara, é sensacional o Não, evento. e Eu eu fiquei recomendo fortemente. impressionado com o evento, porque foi um evento 100% gratuito para o participante, e uma qualidade, cara, assim, Ainda tinha é desconto para complicado, comer à cara. beira da praia lá de do Botafogo, né? Sensacional, assim, em todos os aspectos, né, cara? E um evento Da Urca. gratuito. Não, Muito muito bom. bom. Eu fiquei de cara, assim, a Marinha do Brasil de parabéns, porque o evento é outro nível, assim, cara. Muito A legal, gente cara. teve uma pergunta aqui do Marcinho, ele falou: como fazer network com vocês? Respeito o trabalho do Statidados, mas não acompanho muito. Fica aí o interesse. Então, o network com a gente a gente pô, tem aqui o Instagram, né? Tem o site do Statidados, tem artigos, né? Inclusive o mestre Antônio tem um artigo lá sobre Shine, né? Sensacional. Tem vídeo também no Statidados, né? Também acerca de esquisses, né? Um pacote do R de fazer gráficos. Você pode ir lá no YouTube também, né? A gente tem a Ah, comunidade no YouTube tem um estatística, acervo que é enorme lá no YouTube, né? essas lives aqui são com os alunos, né, da comunidade estatística, o Antônio, né? Hoje ele é cientista de dados lá na Boticário, né? A gente foi falando da evolução aí, né? Ele está fazendo agora mestrado em modelagem matemática, não é isso? Na UFPR? Eu comecei, cara, essa semana a primeira aula é mestrado em Legal, métodos numéricos em engenharia. Né? Aí legal. na linha de É pior programação na matemática. veia, né? É pesquisa operacional, problemas de pesquisa operacional, a linha de pesquisa. Legal. Mas acabei de começar, tô ainda no esquenta ainda, cara. Comecei a ter aula de programação linear, programação inteira. Bom, cara. Que você indica, assim, para pessoas que, como você já passou, né, por todo esse processo, né, hoje, pô, você está aí, pô, numa grande empresa, né, como cientista de dados, enfim, sonho aí de muitos aí que estão nos ouvindo, né? E o que você pode falar para as pessoas que estão
estão ouvindo, né? Que caminho que elas podem trilhar? Cara, eu acho assim, não tem caminho fácil, né? Eu sempre falo que é uma mescla de esforço nosso e seres iluminados que aparecem no caminho, né, cara? Porque a gente se esforça bastante, mas se não aparecem umas almas boas para nos abrir as portas no meio do caminho, fica mais difícil, né? Então, assim, aí descendo mais para nível mais técnico, né? No meu caso, que eu sou da área, venho com background mais de computação, né? Então, cara, o mundo, assim, por exemplo, quando a gente pensa em ciência de dados, o que a gente pensa? Machine learning, né? Quer aprender a trabalhar com redes neurais, deep learning, É o processamento que de mais se imagem. divulga na mídia, né? É o que mais se divulga, né? Mas quando tu É. vai para a vida real, o que as empresas precisam? Eu acho até esse termo interessante, que é do Júlio Trecente, do curso R. Eles precisam de faxineiro de dados, cara. As empresas precisam disso. Ou Data de BI. wrangling, né? Isso aí, de BI, né? É isso que as empresas mais precisam. Então, eu diria que assim, para o caminho mais curto para a gente conseguir a primeira oportunidade como profissional de dados se especializar em limpar dados, manipulação de dados, cara. Vou aprender a usar. Python minha ferramenta? Vou destrinchar o Pandas. Aprender a torcer os dados. Vamos trabalhar com data frames, com tidyverse. Mas eu diria que antes dos dois, a chave que me ajudou a dominar essa parte de manipulação de dados é o SQL. É o que ninguém fala. Ah, a SQL está obsoleto. A SQL não Nada, vai cara. sair. SQL Tá é a nada, cara. base da A análise SQL de é a dados. base de tudo. Eu Então, sempre bato nessa tecla é, que quando assim, quando a gente sai da faculdade, a gente não vê SQL na faculdade, né? Pelo menos estatística a gente não via na minha época, né? sim. E a gente sai sem muita noção de trabalhar com, apesar da gente saber técnicas de estatística para minerar o dado, para você achar melhores formas de trabalhar com os dados adequados, né, o tipo de variável adequada, a gente não aprende a fazer join, cara, que é o básico, né? Uhum. A Sim. gente não Não, tem essa SQL é noção. E o SQL fundamental. ele traz tudo isso, né? O Traz background a de noção de SQL, filtro, seleção, sim. noção de join, né? Agrupamentos. Cara, o Não, SQL é o SQL é que te dá a base realmente, de cara. tudo. Concordo A base de plenamente, tudo. com toda razão. Então sempre diria assim, a gente entra nessa publicidade, se torne cientista de dados do zero ao absoluto em um mês. Meu, Isso é triste, cara. vai Fico devagar, bastante triste. assim. Não é fácil, assim, não é querendo desmotivar ninguém, mas, cara, eu vivo essa batalha constante de querer aprender mais um pouquinho, porque é complicado. Mas eu diria assim, pensando na parte da esfera da computação, eu diria, começa aprendendo SQL. Porque a SQL vai Boa. dar a base para aprender a enxergar os dados de forma tabular e conseguir trabalhar e desenvolver, a manipular os dados. Aí depois avança para um R, para um Python. Né? Aí tem outra questão também, é a questão de embasamento teórico. Né? A pessoa que já vem da estatística, vem da engenharia, da matemática, é mais fácil, né? Já tem ali os conceitos, né? Então vai precisar pôr um pouco mais de carga na computação, né? No meu caso foi o inverso. Eu coloquei menos carga na computação e estou pondo toda a carga que eu posso no embasamento científico, ali, embasamento teórico, né? Porque é isso que vai diferenciar um profissional do outro. É a batalha diária, assim. Eu acho que eu estou muito longe do ponto ideal que eu gostaria de estar, mas eu também já trilhei um caminho bem legal, assim, né? Então, não pode desmerecer, assim, menosprezar o conhecimento teórico. Na prática a teoria é diferente. Não, cara. Na prática a teoria é tudo igual, cara. É o que todos os professores conceituados falam e eu repito, cara. Né? Na prática a teoria é a mesma. Né? Então é muito importante focar, não menosprezar o conhecimento, o embasamento teórico. Né? Mas para quem quer o primeiro passo, pelo menos para mim o atalho foi eu ter dominado a manipulação de dados. Quando eu entrei na primeira empresa, na RAI, eu entrei basicamente, o que você sabe fazer? Cara, me dá uma base de dados bagunçada, eu sei arrumar ela. Cara. Basicamente foi isso. Né? E aí, a partir de lá, eu comecei. Só. Agora, outro ponto também que pouco se fala, né, nessas publicidades que a gente vê, BI. Todas as empresas precisam de BI.
todas as empresas precisam de dashboards estratégicos. Então, eu quero aprender machine learning. Calma, vai devagar, né? Avança a escadinha, né? Começa ali no SQL, aprende, avança para o BI. Nisso, você já está inserido no ambiente que você, na sua empresa ou de outra empresa, você começa a ter, se envolver em projetos mais estratégicos. Aí sim, você começa a se envolver com técnicas mais de modelagem, né, de previsão e tal. Mas não pode ter pressa, assim, e Caminho tem que ir lógico, devagar. né? Tem que ir Do menos devagar. complexo ao mais complexo, né? À medida que você Exatamente. for precisando, né? Você vai abrindo a caixa de ferramenta, né? E o que eu falo assim, é uma área que é muito ampla, né? É muito complexa, né? Você é formado em estatística, sabe muito melhor do que eu, né? O quão complexo, para você que é estatístico, tenho certeza que você acha muito do que a gente trabalha aí complexo. E para mim que não sou, né? Mais ainda, né? Então, assim, a pessoa tem que se dedicar bastante tem que estudar constantemente, né? Tem que estudar. E você Tecnologia só em geral, consegue. né? Você não pode acomodar, senão. Não pode, não É, pode. E você só consegue manter esse nível de energia ali, estudando, aprendendo, se gostar muito, né? Tem que ter motivação, né? Motivação tem que ser maior. Então, tem que ir devagar, colocando mais carga e aprendendo. Não pode entrar nesse oba-oba. Não, vou aprender a rodar. Aprendi a rodar um random forest aqui no Python. Já sou cientista de dados. Pelo amor de Deus, cara. Não é, cara. Assim, você está rodando código. Aprenda na íntegra. Até teve um artigo que o professor Luiz Paulo Fávero publicou contigo lá naquele IT 360, eu acho. Eu esqueci o 365. reporte não vai. Isso, esse artigo aí. Ou exploração exaustiva de dados, né? Exato. Ele falou bem assim: aprenda no nível. Tenha erudição em ciência de dados. Ele usou esse termo. E é esse termo que rege a minha vida, que eu estou tentando buscar esse nível. Não sei se eu vou atingir um dia, cara. Mas a dedicação é em cima disso, cara. Né? Buscar erudição, porque nisso você tem embasamento para resolver problemas, que é o que as companhias precisam. Precisam de inteligência para resolver problemas, né? Se você não tem erudição, se você não tem conhecimento, embasamento teórico, cara, é melhor vai resolver coisa. E quem te dá esse poder de refinamento, essa erudição, é a estatística, né? Não tem jeito, cara. Se você falar que para ser um cientista de dados não precisa saber estatística, cara, você tá Não tem como. muito mal na fita. Não Cara, tem como, cara. Cara, Não tem como. para mim, eu vejo assim duas grandes áreas, assim, né? A área da estatística e a área de pesquisa operacional também, que a estatística acaba estando incluída de qualquer jeito, né? Diria que é o caminho, assim, sabe? É o que vai te dar embasamento para você trabalhar assim, porque no final das contas, o R, o Python, o Julia e qualquer outra linguagem são ferramentas, né? Se você não tem, se você não Ferramenta tem, muda, né? Muda junto com a tecnologia que evolui exponencialmente, né? são ferramentas, né? Você precisa saber o que fazer com elas, né? E aí, cara, é a minha batalha diária, assim, cara. Eu confesso que, olha lá o Júnior, lá, o Antônio é cientista de dados do Grupo Boticário. Eu tenho até medo, assim, cara, eu não sou cientista de dados, eu vou ser um dia, né, cara? Eu tenho esse título, mas, cara, eu tenho muito ainda o que aprender, né? O caminho é bem árduo, né, cara? Bem longo, né? Com certeza, cara. E você, nesse caminho, você fez cursos lá de fora também, de Coursera, EDX, esses cursos assim ou não? Olha, eu cheguei a fazer alguns cursos do EDX, EDX, né? EDX. Fiz alguns. Deixa eu ver, o que mais, cara? Eu acho que eu cheguei a fazer algum do Coursera também. Mas eu confesso que eu não. O curso que eu mais gostei que eu fiz foi um curso no Udemy, um professor chamado José Portilla, com 2 L's. Ele é um americano, né? Ah, é? Esse curso, eu fiz um curso de R lá na época, do início ao, cara, até modelagem, assim, né? E foi um curso que me ajudou bastante no começo.
Mas eu confesso que eu não sou. Com o tempo, eu comecei a perceber que todos os cursos focavam muito na aplicação do algoritmo e pouco na teoria. E eu queria teoria, porque aplicar todo mundo aplica. Né? Agora, por exemplo, quando que eu aplico uma regressão logística ou uma regressão linear? Né? Porque aí por incrível que pareça, tem gente que até hoje se confunde. Né? E é uma coisa para quando você entende melhor a teoria, é óbvia, né? A diferença. Né? E Super básico, né? Lá do tipo de variável, né? exatamente. Então, assim. Coisa que você vê em estatística 1, né? Coisa Sim, muito básica. e isso isso é quando você foca na aplicação, no algoritmo, que função uso, e não foca na fundamentação teórica, você dá essas bolas fora, cara. E Então, aí você acaba fazendo muitos erros que são por conta da natureza da variável, né? Você falou desse aí, mas, por exemplo, pode ser também a escolha de sei lá, uma, em vez, o cara faz uma PCA para uma variável que é qualitativa, por exemplo, né? sim, Então, não, em vez de fazer uma na cor, né? não, Então cara, você acaba fazendo coisas assim por conta de não saber que tipo de técnica é para cada tipo de variável, né? Para cada tipo de variável você vai ter um tipo de técnica. Aí pega a Likert, começa a fazer média, começa a fazer desvio padrão. cara, sim, Aí você vira festa, né? pega a variável, até naquele curso do professor Fávero que a gente fez, aí ele pega aqui, por mais que. Pega uma variável categórica, mas está em formato numérico, categoria 1, 2 e 3. Pô, cara, isso aqui você não vai fazer média, você não vai tirar desvio padrão. Isso aqui é uma categórica e tal. Tem que binarizar, tem que transformar em dummy e tal. Então, isso são coisas que, para nós hoje, é óbvio, mas quando você está começando, e eu passei por isso no começo, não era clara para mim, né? Aí, imagine, eu vou trabalhar numa empresa sem essa base, né? Sem o básico da teoria. Não, eu domino, eu aplico o algoritmo e tal, e eu vou lá e a empresa toma uma decisão errada, baseada na minha análise, né? Imagina, né, cara? Então, quando eu comecei a perceber o tamanho a complexidade, eu falei, opa, eu acho que o caminho que eu preciso seguir não é da tecnologia, eu vou para a teoria, cara, né? Para tentar enriquecer enriquecer não, na verdade eu precisava preencher, popular esse conhecimento que eu não tinha, né? Então, e tô populando ainda, tem muito espaço ainda para enfiar coisa ainda que tá complexo, né? Sensacional. O que eu Um, acho mais interessante aí uma das coisas mais interessantes aí na tua história esse desprendimento no sentido de você mudou de área, né? Completamente, pô, foi. foi estagiar com 32 anos. Foi, cara. Foi. Acabou de E entrar até claro um que colega teve, né, aqui. teve o apoio, né, aí da tua família e tal, né? Teve. Mas realmente ainda é algo muito difícil, né, de você fazer. Imagina, cara, tu já tinha feito uma faculdade, né, e Então, voltar. foi uma assim, né? Eu acredito muito no planejamento, né? Você tem que, independente do que você queira fazer, você precisa se planejar. E quando eu comecei a perceber que não estava mais dando conta de estudar de forma autodidata, eu falei, eu preciso entrar na área, né? E, cara, qual a maneira mais fácil de entrar em qualquer área? Do início, né? Do nível zero, né? E eu falei, cara, eu vou procurar algo nesse nível. E foi essa oportunidade que me abriu. Então, assim, eu não, em nenhum momento eu enxerguei, eu tô sendo rebaixado, ou não. Eu vi, cara, é a oportunidade que eu preciso, cara, né? E tá aí, né, cara? Assim, hoje, pô, tô trabalhando uma empresa sensacional, né? O Grupo Boticário é uma das melhores empresas para se trabalhar, cara. Você pode ver O Theo em qualquer Calvo trabalhou pesquisa. também, né? Theo Fera também, né, Ele trabalhou, fez não um. conheci ele, eu não conheci ele, Não mas ele conhece trabalhou ainda? lá. O pessoal que trabalha comigo conhece ele, né? A gente Então, boa pra caramba, muito fera. O cara trabalhou na SAS muito tempo também, né? Ele fez um vídeo lá no Statdados, foi sobre web scraping usando a base de jogo de RPG Resident Evil, se eu não me não, engano. ele é Muito um cara massa. fora ele é um cara fora da casinha. Ele tem Ele é um cara bom. nas últimas lives dele, ele tem explorado os dados do Olist, cara, para fazer Ah, é? ingestão. Ah, eu Tem acho que eu vi, eu fez acho. até modelo preditivo já, fez de tudo Massa. assim.
que os dados são Legal. abertos lá, disponíveis. Bem legal o trabalho dele, cara. Um trabalho Muito bom, cara. que eu admiro bastante, cara. Sensacional, cara. É, Cara, pô, muito feliz aqui de estar contigo aqui, cara. A gente tem uma pergunta aqui opa. do Zé Carlos, ele falou quando abre vaga para a próxima turma? Vai abrir agora segunda, cara. Já fica esperto aí, pode se inscrever na lista de espera. Aí na bio tem o link para você se inscrever na lista de espera, tá? E aí quando abrir, a gente vai mandar para você, tá? A Gabi, cadê? Gabi tá falando aqui, eu larguei a comunicação após 10 anos de experiência para migrar para TI, né? E olha aí, mais um caso, né? É Bem isso legal, aí. né? É E isso aí. acontece muito, cara. Acontece É muito. Eu isso aí. tô no outro dia, né? Eu tô agora como professor lá em Data Science Analytics da USP, MBA. E aí a menina veio me perguntar que ela queria fazer MBA e tal. E ela era da área de jornalismo, né? E ela se interessou, né, pela pós que ela quer entrar nessa área de dados, né? Porque tem essa parte agora de jornalismo de dados também, né? Inclusive vamos torcer para que melhore, né? Porque a gente vê os palmos por aí, né? Que é um negócio triste, né? Cara, Mas, pode falar. não, essa área, né, é uma área multidisciplinar, então não tem formação Isso é muito específica. maneiro, né? Não tem Essa formação. multidisciplinaridade é Sim. incrível, né? Abraça todo mundo, né? Todas A, as a, áreas. a gente estava até conversando esses dias lá no grupo do time lá do BOT. Entrou uma colega agora que ela é engenheira florestal, se eu não me engano, né? Trabalhar com dados, né? Data Science, né? Então, ou seja, né? Beleza, engenharia, né? Engenharia envolve exatas e tal. Mas eu acho que nem ela imaginava algum dia, quando estava estudando lá, vou fazer engenharia florestal, que um dia trabalharia com Data Science, né? Então, assim, é uma área muito abrangente. Outro dia teve um evento, eu não me lembro Legal. qual, que teve um colega que bateu um papo comigo, né? Falou, cara, eu sou formado em ciências contábeis, você acha que eu tenho condições? Eu falei, cara, não tem Total, formação. Falei, pô, vi uma palestra um total. dia do Itaú, do Head do Itaú, esqueci o O nome dele. professor Marco lá da Montivero, ele tem graduação, mestrado, doutorado em ciências contábeis. Pois é, cara. Ele manja pra Pois é. caramba. Não, outro dia eu vi o Itaú, uma das empresas que tem a área de dados mais desenvolvidas aí, né? Eles têm altos projetos, né? E aí eu vi uma palestra que o head deles falou que tinha até profissionais formados em gastronomia no time, né? Que o Itaú não olha para a formação, ele olha para as skills, né? Legal. Então, E, ó, ó, tem um colega aí, o Luiz Paulo isso eu aí. acho que é uma evolução natural, né? Também esse negócio de currículo também, eu acho que está com os dias contados, né? Hoje você consegue ter uma mensuração se a pessoa entende ou não, vendo projetos que ela faz, desenvolve, né? Muito mais do que o próprio um currículo estático lá que você olha, né? E tem eu acho que é muito melhor você ter ali um portfólio do que um currículo hoje em dia, eu imagino, tá? Ah, cara, então, eu Pode penso falar. bem assim também. Acho que uma formação, ela, claro que é muito importante, né? Não estou dizendo que, não estudem, pessoal, não é isso. Ela é extremamente importante, mas ela não é garantia de nada, Sim, né? Não vai garantir, assim, né? Simplesmente o fato de, né? Acho que as habilidades você consegue comprovar aí por meio de outras formas, né? Um portfólio e legal. tal, né? Olha, Mas o LP Carioca falou, larguei a música para migrar para TI. oh, então, E hoje estou Júnior. Olha que o legal. LP Cheio de o Luiz, cases aí. é o Luiz Também Paulo. Meu tem amigo, é meu amigo esse aí, o... o Pode Thiago. falar. Pode falar? O Luiz Paulo é meu amigo. Ah, é? A Ah, gente, massa. eu já tive uma carreira musical aí também, já Ah, toquei de é? Que noite já legal. no passado. A gente Legal. éramos músicos aí. Eu não sei se ele ainda é, eu não sei mais não, cara. A gente teve uma live com o professor Neilson Crepaldi, né? Que ele é formado em sociologia, né? E ele é uma das referências aí em gráficos, né? Análise de redes sociais. E ele veio ele trabalhou em orquestra sinfônica, né? E tal, é muito massa, Que legal, cara, que muito legal. legal. Ah, eu tenho E uma baita admiração. tem muita gente, por exemplo, o Eduardo Cuducos, né? Ele é o autor do projeto lá de controle de gasto público, o Serenata do Amor, ele tem doutorado em sociologia, né? O cara é Aham. fera de pai.
Pô, bom pra Que caramba. legal, cara. Olha aí, o Coster falando que está cursando Big Data e Inteligência Analítica. Maravilha. Ah, esse é da PUC, esse curso? Não tenho certeza. Ele falou Big Data. É da PUC, É, Coster? eu, Manda aí eu pra acho, gente. eu acho que a PUC tem um Ó, curso com nome tem um cara aí parecido. que conhece aí, ó, um Farias Pio. Ah, é o Farias. Diego, meu Salve, peixe. Juninho, sou teu fã. Sucesso pra você hoje e sempre, irmão. Mas agradeço ao curso de manutenção de micros e famoso Z de gato. Esse, Olha tu aí, lembra, tu teu lembra da passado te época, condena, hein? tu lembra da época que era a maior onda, né? Faça o curso de manutenção de microcomputadores e fique rico e tal. Nós somos enganados nessa época aí, época adolescência. Agora é machine learning, né? Agora é machine learning. Soluções mágicas. Aprenda soluções mágicas aqui de como jogar a sua base de dados sem estar tratada e sair um modelo de machine learning que vai resolver a tua vida, né? É, cara, isso aí é preocupante, assim. Com alto ML, né? Tá certo. Pois é. Claro que Cara, cada caso é um caso, né? a gente tem aqui, segundo as minhas contas, que não são muito confiáveis, uns 15 minutos, né, para fechar. Então, eu queria que você pudesse falar as suas últimas palavras aí em relação a pessoal te seguir aí nas redes sociais, Instagram, né? E falar aí qual a tua experiência final aí com a comunidade de estatística, se você recomenda aí a galera se inscrever na próxima turma. E fica à vontade aí, por favor. Beleza, cara. Bom, cara, rede social minha é essa daqui, que quem quiser me seguir aí. Né? Aqui eu não costumo publicar nada a não ser coisas do dia a dia, assim. Onde eu trago mais conteúdo No importante é no LinkedIn, né? LinkedIn, né? Então, depois até eu posso, que agora eu tô falando aqui, eu não vou conseguir mandar o link, eu posso mandar, quem Beleza. quiser Eu vou me colocar, adicionar pessoal, lá. quem está ouvindo, eu vou colocar lá no YouTube também, e aí eu boto na descrição lá o LinkedIn Isso. Não, o isso aí. LinkedIn, o Instagram lá do Mestre Que- Antônio, tá? Para vocês quem seguirem ele também. quiser Quem quiser adicionar lá, volta e meia, eu tô sempre batendo um papo com uma galera que me procura, assim, eu fico até, me sinto lisonjeado, né? Às vezes o pessoal pergunta, e aí, cara, pô, você tem algum conselho aí? Eu tô É porque você é começando um e tal, eu cara muito falo, humilde, né? e Tem para um mim conhecimento absurdo aí. eu sempre respondo todo mundo, porque para mim é uma satisfação bem grande, assim, poder, né, servir como referência em algum sentido, né? E questão da comunidade de estatística, o que eu posso dizer que eu não vou nem julgar o conteúdo, porque, cara, aprender estatística é primordial, né? Então, isso eu não preciso nem falar, né? Eu acho que quem pensa em ciência de dados e não pensa em estatística, tá muito errado, né? Agora, eu digo assim, o networking na comunidade é fantástico, né? Tá ali presente, conhecer pessoas de todos os níveis, desde iniciantes, você tem entusiastas, você tem profissionais de renome, tem professores de tudo quanto é nível, né? Então, é um ganho muito grande e um custo completamente Está sempre irrisório. funcionando desconto também, né? Sim, Em isso outros quando não rolam cursos. uns cupons de desconto aí maneiros aí que eu já usufruí bastante também, né? Então eu recomendo, cara, fortemente para quem tem interesse pela área de dados, em qualquer vertente que seja, vai precisar de estatística, vai precisar. Então faça parte lá que vale muito a pena. É uma iniciativa que eu não tenho outra assim, eu não vejo outra do mesmo nível. Você tá de parabéns, Thiago, assim, de coração Obrigado. mesmo, porque é uma coisa assim que traz um benefício muito grande para todos os participantes, né? É bem legal, cara. Me orgulho bastante aí do projeto, né? A gente já teve aí mais de 800 alunos, né? Nessas 9 turmas que a gente fez, né? A gente vai estar agora com a 10ª turma, né? Ela vai abrir de segunda a sexta, né? Aham. E aí depois, como é um projeto mais personalizado, né? Como o Júnior falou, né? Tem todo um atendimento, né? Tem o network com os profissionais, tem o meu atendimento, que aí você pode falar comigo no WhatsApp, Telegram, enfim, né? Pode falar a qualquer momento, eu estou tirando dúvida, tiro dúvida na plataforma também, então é algo que é personalizado mesmo, né?
eu acho difícil vocês encontrarem, porque eu me dedico exclusivamente a isso, né? Eu tenho outras atividades, tem, mas eu me dedico a maior parte do meu tempo é para a comunidade, né? Então eu estou sempre colocando conteúdo lá, né? Esse conteúdo ele não é assinatura, né? Ele é vitalício e não é assinatura, o que é melhor ainda, né? Que você paga uma vez só e tem direito para sempre, né? Para Tudo, sempre. tudo que tiver atualizado você tem, né? Lá dentro. Então realmente é algo que eu me orgulho bastante, né? E ainda ter, né, profissionais aí como o Antônio, né, que, pô, cresceram aí junto com a comunidade também, né, e evoluíram, cara, é realmente algo que eu me orgulho muito, né, é imprecificável, tá, esse projeto. Então, eu queria agradecer mais uma vez, parabenizar, né, pela sua carreira brilhante, né, que você tenha muito sucesso, né, e que vamos, eu estava conversando aqui com ele agora há pouco, né, eu estou trazendo um projeto junto com um professor dos Estados Unidos, de Tulane, da Tulane University, sobre genômica, né, e aí a gente vai tentar colocar também o professor Júnior lá dentro também do grupo de pesquisa nosso lá também, que a gente vai trazer um curso nessa área, né, de estatística aplicada à genômica. Então, vamos ver se a gente consegue, porque ele está com pouco tempo agora que ele entrou no mestrado, né, mas a gente Cara, eu vai entrei. conseguir aí para conseguir uma bolsa aí também de doutorado lá para estudar lá fora, nos Imagina, cara. Estados Imagina. Unidos. Vai ser bem massa. Atualmente, assim, eu tô com um tempo bem restrito, né? Acabei também de entrar no Boticário agora, tem menos de um mês, então tô com uma lição de casa bem grande aí de estudar os processos, entender bastante todas as particularidades, né? Ali estou tendo aulas praticamente todos os dias com meus colegas, né? Então, assim, a minha dedicação está muito focada agora nesses dois caminhos, né? O mestrado e o novo emprego, né? Mas vamos conversar, de repente dá para a gente descolar um Legal, tempinho vamos aí, ver porque o sim, pô. É projeto é só bem 5 horinhas interessante. semanais, cara. O Só cinco projeto é horinhas bem semanais. interessante, sim. Vamos ver. A gente já tem o Jonathan da Neuron. E tem um outro menino também que trabalha no grupo de pesquisa do Magic Nauber, lá da Federal de Alagoas, né? E vamos ver Uhum. se a gente consegue te colocar lá também para ajudar lá. A gente tem dois projetos, um em R e outro em Python, para fazer umas bibliotecas lá aplicadas a genômica. Vai ser bem massa. Legal, Olha aí, Mestre interessante. Alex, falando aqui, ó. Verdade, a comunidade, além de estatística em si, lhe dá esse incrível network também, recomendo. Com certeza. Aí o Johnny perguntou o que vocês têm a dizer sobre aprendizado em banco de dados antes de avançar um pouco em algoritmos. Eu acho que é fundamental, né? Como o professor Antônio aí falou, né? Você aprender tanto a parte do menos complexo ao mais complexo, né? Começar lá com o BI, o SQL, né? Análise descritiva, enfim, né? E evoluindo para utilizar. E banco de dados você trabalha com tudo, né? Então acho É que, primordial. Para minha né? opinião, é primordial. Dominar manipulação de dados cara, eu diria que 95% dos locais que você vai trabalhar, você vai lidar com bases relacionais. Então você vai precisar de SQL, com certeza, cara. E Então a pessoa sujas, que né? sim, então a Tem pessoa que ser o que faxineiro, né? Que nem o Julião fala. precisa conhecer, precisa aprender a faxinar os dados, cara. E o SQL é o princípio dos primórdios, né? Não tem saída assim. Boa. Sensacional. Então, eu não sei aqui quanto tempo que a gente tem mais, né? Mas eu queria agradecer a presença de todos, né? Queria agradecer aqui a disponibilização do tempo aqui do mestre Antônio, sempre está disponível aqui para falar com a gente. Já fez vídeo, já fez artigo, né? Então, um cara super comprometido, né? E realmente é isso que eu espero, né? Dos nossos alunos, que tenham esse comprometimento, que a gente compartilha conhecimento porque é óbvio, né? É lógico isso, porque a gente vai dormir agora, vai esquecer grande parte do que a gente que a gente aprendeu no dia, né? Então, não faz sentido a gente guardar esse conhecimento, né? Com E o certeza. Antônio é um cara que compartilha muito conhecimento, tem essa humildade, e nada mais justo do que trazer ele aqui para a gente conversar, né, sobre a carreira dele e exaltar aí essa brilhante carreira e ele tem ajudado muitas pessoas, né? Então, obrigado aí mais uma vez, cara. E a gente se vê então lá na comunidade. Beleza, mestre? Não, beleza, eu que agradeço aí mais uma vez e
o prazer é todo meu, sabe? Sem qualquer exagero, assim. Eu me sinto na obrigação de devolver para a comunidade, né? Porque eu já aprendi muito, né? E eu digo comunidade de forma geral, a comunidade estatística e a comunidade como um todo, né? Porque tem muito Legal. conhecimento gratuito que a gente adquire aí na estrada, né? Então é justo. Com Acho que se todo mundo certeza. fizesse um pouquinho, a gente estaria bem, né? Sensacional, cara. Beleza, Mas tu vai mestre. fazer ainda muito, tenho certeza aí. Isso Se aí, meu depender amigo. de Eu mim, agradeço. vou te botar para trabalhar aí bastante. Beleza. Mas Um abraço aí, até valeu, mais. Valeu, tchau, tchau. valeu, valeu, tchau, tchau, pessoal. Valeu, mestre Alex. Valeu, tchau, tchau.